Antes da gente entrar na temática de oratória, comunicação e etcétera, você pode se apresentar para nós brevemente? Como que você chegou na TV? Como que você virou mentora de oratória? Como é que foi essa trajetória? Olha, foi assim, muita gente tem uma história muito bonita de quando entrou na faculdade, porque era o sonho e tal, e o meu não era nada disso. Eu entrei para o jornalismo na faculdade, mas não porque eu queria ser jornalista, na verdade, nunca nem tinha passado na minha cabeça que eu queria fazer jornalismo, mas eu sempre quis fazer música, na realidade. E aí, na época, né, 17, 18 anos, ali saindo da escola, eu queria muito mais curtir a vida do que estudar para passar numa faculdade pública. E, na época, a faculdade de música era muito cara para pagar. E aí eu morava em Santos e para os meus pais pagarem a faculdade só existe em São Paulo, então eles tinham que pagar mensalidade, estadia, né, tipo, casa aqui e tudo, e não dava na época, a gente não tinha esse dinheiro todo, então ok. Aí eu falei assim, bom, tem que fazer alguma coisa. E meu pai, você tem que fazer alguma coisa, você vai fazer faculdade, porque meu pai, ele é professor, então tudo acadêmico, minha mãe também tem muita questão de acadêmica e tal, e aí eu falei, tá bom, o que que eu vou fazer? Aí o meu pai começou, olha, existem vários cursos que dá pra você fazer. Eu falei, bom, então eu quero fazer uma coisa que eu mexa com a voz. Eu quero fazer rádio e TV. Só que rádio e TV, na época que eu fui entrar, tinha saído o curso da faculdade que eu queria fazer em Santos, que eu tinha bolsa 100%. Então eu tinha que prestar vestibular, ainda por cima, numa faculdade particular, que eu tivesse bolsa para conseguir concluir os estudos. E aí o meu pai falou, bom, essa aí não tem mais, mas rádio e TV virou uma grade do jornalismo. O que você acha de fazer jornalismo? Na época, eu nem sabia o que se fazia muito em jornalismo, mas eu falei, bom, se o que eu queria fazer virou uma matéria na grade, então eu vou fazer jornalismo só para fazer o rádio e TV. Justamente, fiz, me matriculei, passei no vestibular, matriculei e aí eu me apaixonei. Eu descobri que eu amava falar com as pessoas. Eu descobri que eu amava me comunicar. Só que eu nem sabia disso na escola. E aí, com isso, eu fui estudando, fiz jornalismo, aí comecei estágio, tudo. E aí eu falei assim, bom, cheguei na metade do jornalismo, eu falei assim, eu não posso largar meu sonho da rádio. Não era nem sonho, era uma vontade da rádio, de ser locutora. Aí eu falei, eu consegui conciliar em São Paulo, porque eu já fazia estágio, então eu já tinha uma pequena remuneração. Consegui fazer em São Paulo, no Senac, um curso de rádio para ser locutora. Então eu fazia o jornalismo de manhã, aliás, pegava um fretado em Santos, ia para o curso do Senac aqui em São Paulo, fazia o rádio de manhã, voltava, fazia estágio em Santos à tarde e à noite fazia a faculdade de jornalismo. E foi assim que eu acabei hoje, depois de muito tempo de terapia, descobrindo que eu sou workaholic desde o tempo que eu nem trabalhava, que eu era só estudante. E aí eu fui fazendo isso e aí eu fui me apaixonando cada vez mais por essa questão da comunicação. Aí acabei começando a fazer estágio em rádio, aí trabalhei na rádio, aí fui pra televisão, na televisão abriu um novo mundo pra mim, amei, fiquei 15 anos trabalhando, passei pela Band, pela Record, pelo SBT, fiquei mais tempo mesmo assim no SBT, e eu brinco assim, a TV mais feliz do Brasil, eu amava fazer aquilo, mas eu era do Hard News. O que é o Hard News? É a notícia todos os dias, né? Era do jornalismo diário. E aquilo eu fui ficando meio maluca. Por quê? Eu cobria durante muito tempo a área de polícia. Então eu via todos os tipos de crime. Eu fui sendo promovida, e eu cheguei a um momento que o nosso jornal, a gente cobria 48 cidades. E eu ficava sabendo de tudo que acontecia em 48 cidades, todo o litoral de São Paulo e interior. E aí chegou um momento que eu falei assim, cara, isso não dá mais pra mim. Não dá mais pra mim, porque televisão é legal, viu, gente? Mas não paga muito bem e é muita disputa de ego. E eu não era essa pessoa. E eu queria ter um pouco mais de dinheiro e não queria lutar pelo ego. Portanto que eu fui bastidor por muitos anos. E aí eu falava, cara, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. E aí eu acabei passando por uma concorrência na Rádio Mix e comecei a ter um programa na Rádio Mix. E ali eu também entrevistava muitas pessoas. E aí eu comecei a perceber que as pessoas, elas eram muito boas tecnicamente. Então, elas entendiam muito do assunto que elas estudavam. Então, médicos, engenheiros, pessoal da área da saúde no geral, então, nutricionistas, dentistas, economistas, várias áreas, assim, que psicólogos eram muito bons tecnicamente. Mas na hora de se comunicar e falar sobre o que eles sabiam, eles não conseguiam. Então, eu entrevistava muita gente que era muito boa, eu sabia que a pessoa era boa, mas ela não voltava para me dar uma segunda entrevista. Porque ela não falava de um jeito que o público entendia. E ela não conseguia responder as minhas perguntas e uma série de coisas. E aí eu comecei a pensar assim, cara, eu preciso ajudar essas pessoas
a se comunicarem melhor, porque elas vão vender mais, elas vão ser mais conhecidas. Porque eu, às vezes, acabava entrevistando as pessoas que não eram tão boas tecnicamente. Não tinham tanto conhecimento técnico, mas elas falavam tão bem, se comunicavam tão bem, que elas voltavam e faziam mais dinheiro, tinham mais fama, tinham um consultório lotado na área da saúde e agenda cheia de clientes. Mas aquela pessoa nem era a melhor. E aquilo começou a me incomodar muito, porque eu me via nessa posição também, quando começava a questão da internet e muitos seguidores e tal. E eu falava, cara, tem muita gente pior do que eu, com muito seguidor. Ou aparentando ter muito mais dinheiro, aparentando ter uma vida muito mais legal, a vida que eu queria ter, eu não tenho porque eu não estou comunicando. E eu falei assim, cara, eu sou mais útil hoje, fora da TV e da rádio, do que dentro dela. Porque dentro dela, apesar de estar entrevistando pessoas muito legais, eu ficava dando muita notícia triste, que era notícias de crime na televisão, e eu falei, cara, eu preciso ter uma utilidade no mundo. Eu preciso ensinar essas pessoas a se comunicarem. E aí eu comecei e fui fazendo a minha transição de carreira para virar mentora de comunicação. Aí nesse meio tempo, acabei saindo da televisão e fui trabalhar no digital. Então fui direto com os players do digital, que isso em 2018, eles estavam meio que começando ainda, porque estava começando essa era, esse boom que deu na pandemia. Então eu consegui entrar em 2018 com o Joel J. E aí minha carreira só foi crescendo. Aí dirigi o Joel, aí depois fui pro Grupo Primo, virei diretora de produção no Grupo Primo, dirigi as melhores aulas, maiores aulas da Stage, que era a plataforma de ensino de marketing, da FinClass, que existe lá até hoje, do DNA Class, que depois a gente acabou pivotando esse projeto, os documentários todos da Stage eu dirigia e produzia e fazia os roteiros, e aí eu ia dirigindo aqueles professores, que eram os experts. E aí eu fui aprendendo cada vez mais sobre a comunicação, estudando, fazendo pós-graduação. E eu falei, não, agora a minha transição 100%, saí do Grupo Primo, e aí virei só, entre aspas, mentora e palestrante também. Então foi essa a minha jornada, foi muito mais por ver que as pessoas precisavam de alguém para ensiná-las a se comunicar. Então foi assim, eu quero ser mais útil para a sociedade do que sendo jornalista atrás da câmera. Galera, passando aqui para te lembrar que a Ilumac é uma das patrocinadoras aqui da PrevWorld, do Prevcast. Então nós vamos deixar aqui o link para vocês acompanharem um pouco mais do que é a Ilumac. Para quem não sabe, é uma das maiores empresas de detecção e alarme de incêndio aqui do Brasil. Agora com o lançamento da linha Wireless, está revolucionando do mercado. Então, tanto no Instagram, quanto no LinkedIn, quanto no site deles, vocês encontram várias informações. E vou falar, hein? É o melhor suporte técnico do Brasil. Obrigada, Ilumac!